Então, queria falar um pouquinho da minha conversão, né? No início da minha conversão, queridos, eu acho que acontece com quase todo mundo. Eu era muito intenso, né? Buscava muito ao Senhor, tudo era novo, né? Eu tinha aquela fome, aquela sede, e a gente não mede esforços, né? Quando a gente está apaixonado por algo, você não mede esforço para você estar na presença, né? E eu queria estar muito na presença de Deus, sabe? Não medi esforço para estar adorando, louvando, né? Eu lembro que o pastor da minha primeira igreja, que eu sou em Santo André, quando eu me converti, quando ele desafiava a igreja a fazer alguma campanha, vamos ficar 15 dias, todo dia você tem que vir na igreja, para a gente orar, ler a palavra, buscar junto, e eu estava lá. Eu não morava tão perto, eu dava uma boa caminhada, mas eu estava lá. Eu lembro também que tinha qualquer desafio de estudo bíblico, escola dominical, estava lá também, porque tinha muita fome, tinha muita sede, né? Eu lembro que uma vez, queridos, logo que eu me converti, eu peguei um dia, eu fui de a pé da minha casa até meu trabalho. De ônibus era 20 minutos, de a pé era mais de 1 hora. E eu fui só para poder ir conversando com Jesus, né? Eu lembro que tive muitas experiências com Deus, e isso foi muito marcante para a minha vida. E Deus foi tão bom para mim, que quando eu me converti, Ele me colocou num horário lá no trabalho, que tinha uma linha de produção, que metade era tudo crente. Então foi um tempo de muito crescimento, né? De muito alimento, e eu fui muito, muito privilegiado. Eu lembro uma certa vez que, naquela época, eu jejuava e orava muito. Eu tinha uma Bíblia de bolso, sabe, não saía do meu bolso. E eu lia, hein, gente. Então, a linha parava lá por algum motivo de produção, ou porque faltava peça. Eu estava lendo, estava meditando na palavra. E como eu jejuava bastante, o pessoal ia almoçar às vezes, né? E eu ficava lá na linha, sentado lá na mesinha do supervisor, e ficava lendo a Bíblia. Aí teve um dia que eu estava lendo, né? Eu acordava às 4 da manhã para ir trabalhar, né? Aí, dentro da hora do almoço, estava lendo a Bíblia. Quando eu percebi, eu já estava com a cabeça na Bíblia. Eu dormi em cima da minha Bíblia, né? Aí não sei se foi 1 minuto, se foi 2, eu não sei, querido, não vou mentir para vocês. Eu sei que quando eu dei por si, levantei assustado, tinha um irmão que tinha chegado cedo do almoço, falou, ô glória, né? Ele achou que eu estava orando, mal sabia ele que eu estava cochilando ali. Isso é uma exceção, viu, irmãos? Não é uma regra, tá? Geralmente eu não dormia, não. Mas onde eu quero chegar, né, queridos? Que eu fazia tudo isso não porque eu estava debaixo de regras, porque o meu pastor mandava, ou minha mãe, meu pai incentivavam, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que ir na igreja. Não tinha isso. Eu fazia por quê? Porque eu amava Deus, né? Eu queria agradar a Deus, né? Eu queria obedecer a Deus. E isso é uma coisa que nunca deveria mudar nossas vidas, né? A gente começa numa pegada, e qual que é o nosso desafio? É sempre pôr lenha na fogueira, não deixar o fogo apagar, né? E como a gente faz isso, né, queridos? É buscando, não tem jeito, é orando um pelo outro, sabe? É se esforçando. Mas, o que eu quero trazer aqui nessa noite, que tem uma coisa muito importante, que a gente não pode ser enganado pelo diabo. Porque a gente é abençoado por Deus, não porque a gente faz por merecer. Não é porque eu oro, porque eu jejuo, porque eu leio a Bíblia, porque eu dizimo aqui na igreja, que eu sou abençoado, né? Ou porque eu faço por merecer. Não, queridos. Mas se a gente não tomar cuidado, o diabo ele quer colocar no nosso coração, Fabíola, Joey, Gé, pastor Roberto, você tem que fazer mais, você tem que orar mais, você tem que buscar mais, você tem que se entregar mais. Isso é uma coisa que é óbvia, mas não é por a gente fazer tudo isso que a gente vai receber algo em troca de Deus. Amém? Então o diabo ele vai querer colocar um peso na nossa mente, muitas vezes, para a gente fazer mais. E quando a gente vai e não faz mais, muitos irmãos, muitos crentes, eles começam a se sentir o quê? Inferiorizado. Nossa, eu não estou buscando tanto. Realmente eu não posso entrar na presença de Deus, eu não posso orar pelo irmão que está enfermo. Eu vou lá chamar o pastor para orar, vou chamar o líder para orar. Não, queridos. Nós devemos orar e pedir oração, não tem problema. Mas não é por fazer por merecer. Amém? E o tema dessa noite, queridos, é um tema um tanto inusitado, queridos. Ele é um pouco diferente, sabe? Põe aí, Caio. Olha o tema, ó. O feitiço de fazer por merecer. E o que fala isso, não sou eu que estou falando, é a Bíblia, queridos. É a Bíblia que fala que o fazer por merecer é uma praga, é uma maldição, é uma condenação que o diabo quer colocar sobre nossas costas. Nada é por fazer por merecer, é tudo por amor, é tudo porque nós adoramos o nosso Deus. E o primeiro ponto fala bem assim, ó. O fazer por merecer é um evangelho deturpado, né? E o que é um evangelho deturpado? É um evangelho desfigurado, é um evangelho mentiroso, é um evangelho que não salva e que não converte ninguém.
Sabia, queridos, que todas as religiões do mundo, exceto o cristianismo genuíno, eles ensinam que você e eu nós temos que fazer por merecer? Até alguns cristãos deturbados, eles falam, você tem que fazer por merecer, você tem que pagar um preço, você tem que fazer isso, aquilo, para merecer algo de Deus. E isso não é uma verdade bíblica, não é a verdade bíblica, né? E interessante que Paulo, ele percebeu que a igreja de Gálatas, ela estava tomando um rumo errado. E olha o que ele fala lá em Gálatas 3:1-5. Interessante que Paulo, queridos, sempre quando ele começar uma epístola, queria mandar uma carta para alguma igreja, ou de Éfeso, Coríntio, Tessalônica, ele começava com muito amor, né? Saudava os irmãos em amor, né? Sucintamente. Mas aqui na igreja de Gálatas, ele chega, que o pastor fala, né? No fight, ele chega dando duas pesadas nos irmãos. Olha o que ele fala, é muito sério, ó. Gálatas 3, do 1 ao 5, fala assim, ó, versículo 1. Ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Então a própria Bíblia ensina que o fazer por merecer é uma maldição. Então, Gálatas, o povo de Gálatas, eles eram gentios, assim como eu e você. Eles não tinham raízes judaicas, né? Era um povo gentil. E eles amavam muito a Jesus, eles eram apaixonados, assim como eu e como você. Amém? Glória a Deus, vamos crescer nesse amor, nessa paixão. E só que acontece, alguns judeus começaram a colocar um peso sobre a igreja de Gálatas, falando para os irmãos, ó, se vocês querem ser abençoados, vocês vão ter que fazer o quê? Se circuncidar. Quem não sabe o que é circuncidar, depois no final do culto pode procurar o pastor Roberto, a pastora Paula, estou brincando, pode procurar também que eu explico. Tem que guardar os sábados, né? Sábado não pode fazer nada, e tem que participar das festas judaicas, né? A festa dos pães asmos, as primícias, né? A Páscoa. Então, foram colocando um monte de condições. Então, para você ser abençoado, você tem que fazer por merecer, né? E isso não é uma verdade. Eles falam, se você quer ser igual a Jesus, Jesus era judeu, né? Jesus não era abençoado por Deus, não era usado por Deus grandemente, então você não quer ser um judeu espiritual? Então você tem que fazer isso, isso e isso, né? E esses judaizantes, eles foram colocando esses pesos, né? Essas condições que as pessoas, para poder receber algo em troca de Deus, algum favor de Deus, teriam que fazer por merecer. Olha o segundo versículo, fala assim, ó, quero apenas saber isso, vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então Paulo estava questionando, né, se os gálatas eles tinham recebido a palavra pelas obras da lei, as bênçãos pela obra da lei ou pela pregação da fé. Então hoje que nós estamos na graça, hoje que é derramado aqui pela Paz Church, pelas igrejas evangélicas, é pregação da fé, amém? É palavra de graça de Deus. Queridos, não estou falando que a gente não tem que ter regras, não tem que ter decência, sabe? Mas não pode ser por merecer, não pode ser por merecer. É a mesma história, né, de um camarada, o camarada ele tem uma vida quebrada, né? O Luciano aqui, ele adulterava, ele roubava, ele batia na esposa, tratava mal os filhos, né? Aí ele vai e tem um encontro com Jesus genuíno, aí eu me converto, né? E começo a buscar Deus, começo a crescer em Deus. Aí eu começo a ouvir o quê? Um evangelho deturpado, que eu tenho que fazer as coisas por merecer. Luciano, você tem que orar mais, você tem que buscar mais a Deus, você tem que visitar mais os irmãos, você tem que fazer mais isso, fazer mais aquilo. Queridos, temos que fazer isso? Temos que fazer, mas não é por merecer, não é por troca, não é porque eu vou fazer tudo isso que eu vou começar a ser mais abençoado por Deus. Jamais. E que isso pode gerar em mim? Eu começo a ficar uma pessoa insegura, falar, eu não estou buscando tanto mesmo, né? Meu TSD está muito raso, eu estou orando só 1 hora, 1h30, não estou, que nem o pastor Roberto está orando 10 horas por dia, né? Está 3 horas por dia orando, buscando. Então, queridos, tem que buscar, mas isso não é por merecer, não é por fazer por troca. Vocês estão me entendendo? Amém, igreja? Como estão comigo aí? Amém. Então vamos seguir aqui, ó. Olha o terceiro versículo. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Né? Então, nós começamos bem lá no Espírito, né? Agora a gente quer aperfeiçoar na carne? E Paulo diz aos Gálatas, né? Vocês receberam tudo de graça e pela graça. Tudo de graça e pela graça. Mas agora vocês pensam que tem que fazer por merecer? Olha o 4 aqui, ó, versículo 4. Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Será que na verdade foram em vão? Aquele que lhes concede o Espírito
e que opera milagres entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, Paulo é bem insensível, né? Bem forte com os Gálatas. Vocês estão fazendo isso aí pela obra da lei, por fazer, por merecer, porque querem algo em troca de Deus, ou vocês fazem pela pregação da fé? É Deus que opera pela graça, né? E ele foi questionando os Gálatas. Olha o que fala também aqui em Gálatas 1, dos 6 ao 9, queridos. Eu estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro, porém alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Queridos, desde a igreja primitiva até hoje, esse é o objetivo do diabo. Ele quer adulterar o evangelho, ele quer perverter o evangelho, ele quer colocar peso, quer colocar pressão, ele quer colocar que nós só vamos ser abençoados se fizermos isso, isso e aquilo. Não. Por que não? Porque Cristo já fez tudo lá na cruz. Amém? Não há nada que eu e você nós possamos fazer por merecer. Nada. E é isso que o diabo não quer. Ele não quer que a gente tenha essa revelação. Ele quer perverter o evangelho, ele quer ofuscar a graça de Deus sobre nossas vidas. Mas ele não vai conseguir em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. O 8, olha o que fala o 8 aqui, ó. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que seja anátema. Então, queridos, ele foi bem inciso. Ele falou assim, ó, pode vir qualquer um aqui, pode ser o maior pregador lá do lado de fora do mundo, pode ser o cara mais top. Se ele pregar um evangelho que não é esse que eu estou ensinando do reino, né? Ou até mesmo eu, Paulo, pregar outra coisa que não seja esse evangelho do reino, seja considerado anátema. O que é uma pessoa anátema? É uma pessoa maldita, é condenada ao fogo do inferno. Misericórdia, né, queridos? Então, amados, não podemos nos deixar levar por qualquer outra doutrina que não seja essa mensagem do evangelho, da graça de Deus. Amém? 9, fala bem assim, ó, como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Então, amados, se Paulo está falando, ele está repetindo para os Gálatas, é por uma coisa importante, né? Se tem coisas aqui na igreja que o pastor fala e repete, é porque é importante. Amém? Se aqui na igreja o pastor incentiva a gente participar do Tadel, vai ter o Expresso 2, se ele fica trazendo todo o culto aqui, né, na hora do recado, e a gente reforça no live, é porque é importante. Amém, igreja? A gente nunca vai querer o mal de nenhum de vocês, né? A gente quer ver a igreja crescendo, a gente quer ver a igreja do Senhor fluindo na graça de Deus. Amém? Só que a gente pode fazer o que for, queridos, mas não vai ser por isso que você vai receber algo de Deus. Amém? Você já vai ser porque você já é abençoado em Cristo Jesus. Glória a Deus. Amém. Então, amados, é isso que o diabo quer colocar, que a gente tem que fazer primeiro para depois merecer o quê? Para você merecer ser salvo, para você merecer ser transformado. Você tem que fazer as coisas para você ser o quê? Ter o seu casamento restaurado. Não, queridos. Esse é o evangelho deturpado, ele ensina isso. Mas o evangelho do reino de Deus ensina o quê? Que você recebe as coisas pela graça de Deus. Amém? Segundo ponto, ó, a graça precede a bênção e a transformação. Repita comigo, a graça precede a bênção e a transformação. Então, a gente recebe a graça de Deus de que forma? De graça, amém? O que é a graça, queridos? É favor imerecido. Então, não há nada que nós façamos que nós venhamos um dia merecer essa graça. É um favor de Deus imerecido, né? Então, primeiro ponto, a graça precede o que? A bênção na qual você vai receber a sua resposta de oração, amém? E segundo, a graça precede a transformação. Então você vai ter a sua vida transformada, amém? E quantos querem ter a vida transformada a cada dia? Porque assim, quando eu e você, a gente aceita Jesus, o nosso espírito ele fica pronto na hora, né? É instantâneo. É como se fosse um passe de mágica, né? Mas a transformação não. A transformação é um processo que vai levar do dia da sua conversão genuína até nosso encontro com Jesus, amém? É dia após dia, dia após dia. Então, amados, deixa eu falar uma coisa para você. Se a pessoa fala que teve a vida transformada e ela fala que ela pode continuar pecando, ela não se converteu, queridos. Ela não teve realmente um encontro com a graça de Deus, porque ela está fazendo por merecer ainda. Vocês entendem? Agora, se a pessoa ela recebeu a graça
e ela se arrependeu verdadeiramente, aí sim ela pode realmente receber tudo que Deus tem para ela. A Bíblia ensina que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, que ninguém pode fazer por merecer. Todos foram destinados ao inferno. Então, queridos, se não fosse por Cristo Jesus na cruz, esse era o nosso destino, era o lago de enxofre. Mas, quando eu e você, nós temos revelação da graça de Deus, né, que é a graça que nos salva, e não é por fazer por merecer, isso faz toda a diferença na nossa vida. Amém? Então, feche seus olhos nesse momento e repita comigo: Senhor, muito obrigado pela sua graça. Não é em fazer por merecer que eu sou abençoado, mas é pela tua graça. Amém, igreja? Glória a Deus, glória a Deus. Ai, queridos, e Deus, queridos, quando você entende que você não consegue consertar nada, né? Muitas vezes pode ter algum pecado que a gente não consegue vencer. A gente vence, acha que venceu e depois cai de novo, e você persiste, né? Quando você e eu nós entendemos que a gente não conserta nada, que é Deus que conserta em nós, isso faz toda a diferença, amados. E isso é graça, né? A gente não consegue fazer pela nossa força, mas é pela graça de Deus. Então, se hoje nós estamos aqui, estamos passando por alguma dificuldade, né? Não estamos conseguindo vencer em alguma área, queridos, uma coisa eu falo para você: lá na região espiritual você já venceu em Cristo Jesus, amém? É só tomar posse dessa verdade, né? Olha o que fala lá em Lucas 5, do 1 ao 8, que fala sobre a pesca maravilhosa de Pedro. Pedro, amados, foi um dos maiores apóstolos. E aqui no versículo 1, fala bem assim, ó: certo dia Jesus estava indo perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca, né? Então Pedro pode ter pensado, né? Poxa vida, eu tentei pescar a noite inteira e não catei nada, não pesquei nada. Ele pode ter pensado assim, né? Jesus, o Senhor é rabino, é mestre, né? O Senhor é carpinteiro, mas quem que é o pescador aqui, né? Eu que sou especialista, né? Mas olha o que ele fala aqui no versículo 5. Simão respondeu: mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque tu está dizendo isso, vou lançar as redes, né? Então Simão respondeu: mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem diz isto, vou lançar as redes. E quando fizeram isto, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar. Então Pedro fala assim: Jesus, eu tentei pescar a noite inteira, mas na tua palavra eu vou lançar as redes, né? E o versículo fala que a rede se encheu de peixe, tanto que tinha que chamar outros homens para ajudar a puxar. Queridos, e o que significa para um pescador pescar muitos peixes? É muito dinheiro, não é? Então era a profissão de Pedro. Então ele precisava de um milagre. E qual que foi a graça nesse momento? Foi a graça na vida financeira de Pedro. Amém, queridos? Quantos estão buscando um milagre na vida financeira aqui nessa noite? Amém? Então feche seus olhos, vamos estar orando. Repitam comigo assim: Senhor, eu recebo a tua graça na minha vida, na minha família, nos meus relacionamentos e na minha vida financeira. Amém? E a graça de Deus atuou na vida financeira de Pedro. Olha o que fala o 7, ó. Então fizeram sinais e seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Era muito peixe. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. Né? Interessante essa passagem, né? Porque Pedro,
ele estava buscando um milagre financeiro, porque senão ele não ia estar pescando até madrugada, né? Porque se durante o dia ele pescasse, ele ia para casa descansar. Mas ele passou a noite inteira pescando e não pegou nada. Por quê? Ele precisava de dinheiro. Aí quando ele alcança o milagre financeiro, né, através da graça, em vez dele se alegrar por causa do dinheiro, não, o milagre de Jesus mostrou realmente quem que Pedro era. Ele era o quê? Ele era um pecador. E ali ele se prostra e ele se arrepende. Então, amados, a graça, ela traz o quê? Ela pode trazer a bênção financeira para a nossa vida? Ela pode trazer. Mas mais que a bênção financeira, a graça pode trazer o quê? O arrependimento, amém? A graça pode trazer o quê? O arrependimento dos nossos pecados. E o que mais importa, queridos, para Jesus, é a nossa vida financeira ou é a salvação da nossa alma? Com certeza a salvação da nossa alma. Mas não que não seja importante a vida financeira. Está tudo atrelado. Mas mais importante, como o João falou aqui na hora da oferta, né? Vocês não têm que ficar preocupados com o que vão comer, com o que vão vestir. Mais vale o seu corpo do que as vestimentas, né? Então, o nosso Pai que está no céu, se a gente, sendo mal, a gente dá coisas boas para os nossos filhos, quanto mais Deus que é nosso Pai, amém? Vai dar a todos nós, né, que esperamos nele. Amém? Então, e depois que Pedro que ele reconheceu que ele era pecador, mais para frente no versículo 10, que não está aqui, fala assim que Pedro, eu vou te fazer pescador de homens. Amém? Então, queridos, como foi o processo na vida de Pedro? A graça trouxe o quê? A bênção financeira. O milagre financeiro, com mais graça, levou Pedro ao arrependimento e ele se converteu, né? E depois do arrependimento, com mais graça, Jesus fala para Pedro: Pedro, hoje você é pescador de homens, mas a partir de hoje eu te faço pescador de homens, amém? Então, mais graça ainda fez o ministério poderoso do apóstolo Paulo, amém, queridos? E quantos querem ter um ministério abençoado aqui, queridos? Então, mais que dinheiro, né, mais que a gente se arrepender, se converter, entregar a vida a Jesus, que Deus possa usar grandemente nossas vidas nesses dias, amado, né? Porque nós estamos vendo sinais, né? Guerras, rumores de guerra, né? Pestes em vários lugares, misericórdia, para ter mais uma zika aí, né? Zika não sei das quantas, né? Mas isso não vai pegar a gente, queridos. Mas mesmo que isso chegue aqui, queridos, isso é um sinal do quê? Do que o Senhor está voltando. Mas isso não é para que a gente venha ter medo, não. Isso é para a gente arregaçar nossas mangas e trabalhar para Jesus, amém? Porque a graça, queridos, a graça não é de graça, a graça teve um preço de cruz, amém? Esse foi um processo na vida de Pedro, e pode também ser na nossa vida. Tem também, queridos, a história da mulher adúltera, né? Sabe aquela mulher adúltera que foi pega adulterando lá? Então, queridos, teve uma mulher que ela foi pega em adultério, e os homens lá, que eram os homens da lei, né? Eles foram testar Jesus, e foram testar Jesus com a própria lei. Falaram: Jesus, essa mulher ela foi pega em adultério, e a lei de Moisés ensina que ela tem que morrer tem que ser apedrejada até a morte. O que o senhor acha que a gente tem que fazer? Aí Jesus falou assim para eles, né? Usou a própria lei para eles: ó, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, querido, por que nos foi dada a lei? Para mostrar o quê? Que a gente é pecador. Primeira coisa. E a lei foi dada também para mostrar que a gente não é capaz de obedecer, né? A gente não é capaz. Por mais que a gente se esforce, que a gente tente, amados, a gente vai continuar pecando, infelizmente, né? Não é para a gente pecar. Jesus não se alegra quando a gente peca, né? Mas infelizmente a gente vai pecar. E a lei veio para mostrar que realmente nós somos pecadores. E nisso aí Jesus falou para eles: tá bom, quem não tem pecados, que atire a primeira pedra. Aí a Bíblia fala que um por um daqueles homens, do mais velho até o mais novo, foi indo embora, batendo em retirada e foi soltando as pedras. Aí Jesus pergunta para a mulher: mulher, cadê os seus acusadores? Aí ela fala assim: Senhor, né? Quando ela fala Senhor, esse Senhor no grego significa Senhor dos escravos. Senhor, ninguém me condena. Naquele momento, ela aceita Jesus. Quando ela fala Senhor, ela declara que Jesus é o dono dela. E ele pode ser nessa noite o dono da sua vida também, amém? Mas depois a gente vai estar orando. E com essa atitude, ela é salva pelo Senhor Jesus. E Jesus fala assim para ela: eles não te condenam, nem tampouco eu. Vá e não peques mais. Então, queridos, Jesus não está aqui nessa noite para nos acusar, para nos condenar. Não.
Ele está aqui nessa noite para trazer para a gente uma nova vida, amém? Para abrir o nosso entendimento, para mostrar mais da graça e do amor dele para nossas vidas, para mostrar que nós não podemos fazer nada para merecer essa graça, amém? Assim como aquela mulher. Então, qual que foi a bênção, né? A graça precede a bênção. Qual foi a bênção? Primeira, aqueles homens foram libertados e um a um reconheceu que eram pecadores, amém? Segunda bênção, aquela mulher, ela teve um livramento, ela não foi apedrejada, glória a Deus. Terceiro, a mulher teve a vida transformada, naquele momento ela aceitou Jesus, teve uma transformação de vida, e é isso que Deus tem para nós nessa noite, queridos. Ele quer que a gente continue transformando, nossa vida sendo transformada, sabe? Cada um de vocês, queridos, é um diamante, amém? Né? A gente começou como um carvãozinho, aí veio a pressão, né? Aí já começou a ser um diamantezinho, não importa, né? Mas se a gente permitir, Deus vai lapidar, amém? Ele vai nos transformar, né? Até o ponto que aquele diamante ele vai ser igual a um espelho, amém? E Jesus vai olhar nesse diamante que é você, que sou eu, e vai ver a própria imagem dele refletida, amém, queridos? Esse é o nosso desafio até a nossa morte, até a nossa morte. Aleluia. Queria estar orando nesse momento, amados. Feche seus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, pela tua santa palavra, Senhor. Pai, traz a cada dia, Pai amado, que nós venhamos reconhecer, Pai, que nós não somos merecedores, Pai, que nada que nós venhamos fazer, nós vamos merecer algo em troca do Senhor, Pai. Mas nós declaramos essa noite, Pai querido, em temor, Pai, em clamor, Pai, que o Senhor nos ajude, Pai amado, a viver pela graça, Pai. Não debaixo de regras, Pai, imposta por homens, imposta pelo próprio diabo, mas pela graça, Pai, que foi derramada por Jesus lá na cruz do Calvário, Senhor. Ajuda cada um de nós, Pai. Pai, se alguém aqui nessa noite, Pai, entrou aqui, Pai amado, com o peso de algum pecado, Senhor, que o Senhor, Pai, possa perdoar nessa noite, Pai. Que todo esse peso caia por terra em nome de Jesus. Porque eu creio, Pai amado, quando nós pedimos perdão, Pai amado, os nossos pecados são perdoados, os nossos pecados são apagados, Pai. E eu te agradeço pela minha vida e de cada um aqui nessa noite, em nome de Jesus, e você diga amém. Amém? Então, queridos, primeiro Jesus, ele fala, eu não te condeno, e depois ele fala, vai e não peques mais. Então, amados, Jesus, ele não nos condena. E qual que é o nosso desafio? Que nós possamos ir e não pecar mais, amém? Que Deus nos ajude. E aquela mulher, através da graça de Deus, ela foi capacitada a não pecar mais. E terceiro ponto, queridos, a graça vem pela pregação da fé e não por fazer por merecer. Quantos querem mais graça de Deus aqui nessa noite? Amém? Querem mesmo? E como eu faço para receber mais essa graça, queridos? É recebendo a palavra, né? E como que eu recebo a palavra, queridos? É na sua casa, lá no seu TSD, no seu tempo a sós com Deus, é lendo a palavra, é se alimentando da palavra, é aqui no culto, recebendo da palavra, né? Com as pregações, é no Tadel, é na EMP, recebendo mais a palavra, recebendo mais revelação, é no Life, o que você recebeu aqui, você pode compartilhar, e lá nós podemos compartilhar as experiências uns dos outros, e lá no Life, lá na célula, podemos crescer. Como podemos receber mais essa palavra, queridos? É nas vigílias, amém, queridos? É nos discipulados. Então, queridos, quer mais graça? Receba mais e mais palavra de Deus. Olha o que fala lá em Gálatas 3, 2 e 3. Quero apenas saber isso. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? E amados, e hoje, o que representa as obras da lei, né? É eu e você querer fazer tudo direitinho, né? É eu e você querer não perder um culto, não perder um life, não perder um discipulado, não perder um Tadel, é a gente não deixar de fazer visitas, a gente não deixar de orar, é não falhar no nosso tempo a sós com Deus. Tudo isso, queridos, é viver pelas obras da carne, pela obra da lei. Temos que fazer? Temos que fazer, mas não é por merecer. Amém? Queridos, é errado
que é errado, queridos? Não é você buscar intensamente, não é você buscar querendo algo em troca. O que manda é a intenção do nosso coração. Por que eu e você nós estamos aqui hoje à noite, nesse culto, né? Por que eu e você a gente vem na igreja, né? Qual a intenção da gente falar do amor de Jesus, né? Não pode ser só para a gente encher essa igreja ou encher o nosso life. Isso é importante, mas tem que ter, a intenção tem que ser certa, né? E não é para a gente fazer essas coisas que a gente vai merecer algo de Deus, algo em troca de Deus. Então, o que conta para nós, queridos, é a intenção do nosso coração, é a intenção, e é isso que o Senhor pesa, é a intenção do nosso coração, e sempre vai ser assim. Amados, foi por isso que Deus te abençoou no passado? Foi pelas obras das suas mãos? Ou foi pela palavra que a gente recebeu, né? Pela palavra da fé? Ou foi pela bênçãos que nós recebemos pela fé? Então, queridos, o que tem que ficar bem claro aqui nessa noite, queridos, que nós não recebemos os milagres de Deus, não é pelos nossos méritos, não é pela força pelo nosso braço, mas é porque Deus nos ama, amém? Deus nos ama, e nós temos que fazer tudo isso que eu falei para vocês, queridos, vir no culto, orar, jejuar, ir no life, pregar o evangelho, é porque a gente ama a Deus, amém? E porque a gente ama o quê? O evangelho do reino, e principalmente porque a gente ama as pessoas, amém, igreja? Então isso é uma decisão, né? Muitas vezes é difícil você amar quem te magoa, não é, né? Mas a Bíblia ensina a te amar, ela não condiciona. Imagina se Deus, né, só nos amasse pelo que nós somos, misericórdia, né? Mas Ele ama com amor incondicional, né? Ele ama de uma forma, queridos, que a gente não ama o nosso filho. É um amor que Ele mesmo entregou seu próprio filho para morrer por nós, né? Quantos aqui teriam coragem de entregar os seus filhos para morrer por pessoas que você nem conhece, né? Quem entregaria, né, o seu único filho? Teve uma pessoa que entregou, né? Que ia entregar, né? Abraão ia entregar. Aí quando ele foi sacrificar o filho dele, Deus falou: não, você já me convenceu que você me ama, né? Então que a gente possa crescer nesse amor, queridos. Então, amados, a Bíblia ensina assim, que eu e você, nós temos que buscar constantemente Deus, que nós temos que nos dedicar na casa de Deus, nós temos que amar nossa esposa, a esposa tem que amar o seu marido, que nós temos que amar os nossos filhos, que nós temos que fazer diferença no nosso trabalho, na nossa casa, onde nós estivermos. Mas sabe por que nós temos que fazer isso, queridos? Porque nós somos livres, amém? Por que eu e você nós dizimamos aqui na igreja? É porque o pastor faz apelo? Porque a igreja precisa de dinheiro? Queridos, a obra é do Senhor. Se eu e você a gente não ofertar, a gente vai só perder o privilégio, mas Deus vai levantar outras pessoas, amém? Então, a gente oferta e dizima por quê? Porque nós somos livres, amém? E somos livres por quê? Porque um dia Jesus pagou um preço lá na cruz, para que nós pudéssemos estar aqui, confortáveis aqui, ouvindo a palavra de Deus, podendo adorar a Deus, né? Louvar Ele com todo o coração, mas não é por merecer, não é por mérito. Queridos, por mérito a gente não vai fazer nada, por mérito a gente não recebe nada, né? É interessante, porque você vai ver aqui, queridos, que o pastor Roberto, ele investe em muitas pessoas aqui, né? Mas não é por nosso mérito, não é porque a gente faz por merecer, não, porque ele acredita, né? Então hoje, se você está no live, se você está aqui na igreja, qualquer um de nós, se você for desafiado a fazer qualquer coisa para Deus, queridos, não é porque você merece, ou porque você fala bem, ou porque você é bonito, né? Não, é graça, amém? É favor imerecido. Deus vai tocando no Espírito Santo, a liderança, e você vai se dispondo, e a liderança vai investindo, amém, queridos? Eu quero participar do louvor aqui, que é uma bênção, né? Mas eu não posso chegar aqui de qualquer jeito e subir aqui no louvor, eu não posso chegar aqui de qualquer jeito e começar a liderar uma célula, eu não posso chegar aqui de qualquer jeito e começar a pregar, mas não é por merecer também, amém? Eu não mereço estar aqui pregando nessa noite, queridos, né? O Ministério do Louvor não merece estar aqui louvando ao Senhor, mas é pela graça, amém? É a graça de Deus, né? Não é porque nós merecemos, porque se a gente achar que a gente merece, a gente vai estar totalmente enganado, a gente vai fazer por merecer, vai fazer pela força do nosso braço, né? Olha o que fala lá em Gálatas 3, do 11 e 12, olha o que fala lá. É evidente que pela lei,
que é o fazer por merecer, né? Ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Amém? Então, queridos, quando você acha que você é curado por quê? Porque você não peca mais, né? Eu acho que eu sou curado, eu recebo a bênção de Deus porque eu não sou mais pecador? Claro que não. Nós somos curados por quê? Porque Jesus levou as enfermidades lá na cruz do Calvário, amém? Amém? Porque eu e você, nós somos abençoados nas regiões celestiais? É porque Jesus, ele através do sacrifício dele, ele conquistou tudo isso para nós, né? Aí você pode falar assim agora nessa noite, então, já que Jesus ele nos abençoa, eu estou no tempo da graça, então vou poder pecar à vontade, vou poder ficar saindo fazendo coisa errada? Claro que não, queridos, pelo contrário. Queridos, imagina aqui comigo, ó, você pega um porco, esse porco está tudo sujo lá na lama, aí você pega esse porco, com todo carinho e amor, aí você tira todo aquele barro, você lava ele com água quente, né, porque está frio, né, lava ele com água quente, aí você tira todos os carrapichos dele. Quem que é o pai desse profeta aqui? Tira todos os carrapichos dele, aí você vai lá, você perfuma ele, você passa talquinho nele, aí você põe até umas luvinhas de veludo nas patinhas do porco, né? Só que aí você sai, você põe esse porco dentro da sua casa, né, que é seu porquinho de estimação, aí você sai e deixa a porta entreaberta, você deixa uma brecha naquela porta. Queridos, a primeira brecha a primeira oportunidade ele vai fugir e vai lá se sujar de novo. Por quê? Porque ele é porco. Ele tem natureza de porco, ele vai continuar fazendo porquice. Entendeu? Agora imagine, se você puder pegar esse porco e transformar ele numa ovelha, aí você fala para esse porco, ó, a partir de agora, eu vou te abençoar com toda a sorte de bênção. E porque eu te abençoo, eu vou deixar a porta aberta, eu vou deixar aquele lago de lama ali para você se lambuzar à vontade. Aí ele vai falar assim, não, mas eu sou ovelha agora, eu não vou querer mais ficar me sujando. Amém? Então, não é porque a graça é de graça que a gente vai lá se sujar. A ovelhinha, ela pode até escorregar e se sujar um pouquinho naquela lama, mas ela vai chorar e vai sair correndo de lá. Vai falar, Senhor, me perdoa, né? Nem que Jesus tenha que quebrar a patinha dela, né? Mas vai sarar, ela vai ser curada, amém, queridos? Então, a graça não é de graça, não é porque nós recebemos essa graça que a gente pode sair pecando à vontade, claro que não, né? Mas também não é por fazer por merecer que nós vamos receber as bênçãos do Senhor. Glória a Deus. Então, queridos, assim, aí você fala assim, né, querido, tá bom, mas e tudo que eu fiz de errado quando eu não era convertido, né? Que eu respondia para o meu pai, que eu respondia mal para minha mãe, que eu tratava ela mal, né? Que eu roubava dinheiro lá em casa, que eu não honrava meu pai e minha mãe, que eu batia na minha esposa, que eu respondia mal para meus pais, para minha esposa, que eu não respeitava o meu chefe no trabalho. E o meu passado? E essa semeadura que eu fiz, né? Porque a lei da semeadura, querido, fala o quê? Se você planta uma semente de milho, você não vai colher só uma semente, você vai colher um pé de milho, né? Várias espigas. Agora, se você plantar amor, você vai colher o quê? Muito amor. Se você plantar ódio, você vai colher o quê? Muito ódio. Se você plantar ser desobediente, quando você é novo para os seus pais, quando você crescer e casar, a probabilidade de você também, seu filho não te honrar, é grande. Mas quando você se converte, queridos, isso muda. Quando você se converte, como eu preguei no passado, você se torna a justiça de Deus. Você se torna a própria justiça, a própria perfeição de Deus. E sabe o que Jesus faz nesse momento? Ele pega aquela plantação pecaminosa, aquela plantação suja, aquele erro que você plantou, que eu e você nós plantamos, e ele arranca. E sabe o que ele faz? Ele faz uma plantação nova. Amém? E o que é mais bênção nisso? Que a gente vai colher o quê? O que Jesus plantou. Não vai colher mais aquilo que nós plantamos no passado. Então é bênção sobre bênção, queridos. Então por isso a gente não pode aceitar nada que não seja isso, querido. A palavra fala que Jesus ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E nós não temos que viver menos que isso. Olha o que fala lá em Gálatas 3, 13 e 14. Fala bem assim, ó. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele homem que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido.
Então, amados, a gente não agrada a Deus quando a gente tenta se consertar. Fala assim, eu vou vencer na minha força o meu pecado. Não, jamais. Sabe, queridos, quando alguém vem aqui no culto e fala assim, eu não aceito Jesus porque eu quero consertar algumas coisas da minha vida. Isso não é graça. Isso é viver o quê? Por merecer. É fazer por merecer. E o Evangelho de Deus não é isso, queridos. Não é isso. Então, queridos, o que agrada a Deus não é a gente se consertar. O que agrada a Deus é a gente ter fé. A palavra fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, que quando eu e você, nós agradamos a Deus em fé, Ele nos conserta, amém? Então, repita comigo, quando eu agrado a Deus, em fé, é Ele que me conserta. Amém? Dá uma glória a Deus bem forte aí para Deus aí. Amém. Então, queridos, o grande segredo é a fé na palavra de Deus, queridos. E resumindo tudo que eu falei aqui, queridos, qual que eu quero que fique no seu coração, né? Que não há nada que eu e você nós possamos fazer para ter mérito. Por quê? O mérito é de Jesus lá na cruz. Eu e você, aquela cruz, queridos, não era para Jesus. Dizem os estudiosos que aquela cruz era para Barrabás. E Barrabás ele é um pouco maior que Jesus. Então, para os romanos pregarem Jesus na cruz, tiveram que esticar Jesus. Então, ele teve até os ossos deslocados. Então, queridos, foi pelo mérito dele, não pelo nosso, amém? Eu queria que vocês se colocassem de pé nesse momento, queria chamar o Ministério de Louvor, amém? E eu queria que você fechasse os seus olhos e colocasse a mão na sua cabeça e repetisse assim comigo, ó. Eu sou digno em Cristo Jesus. Eu sou digno de receber todas as bênçãos em Cristo Jesus. Para a minha vida, bate no seu peito aí para falar, para a minha vida, para a vida da minha família, para a vida da minha posteridade, para a minha vida financeira e para a minha vida ministerial. Queridos, todos nós somos chamados por Deus, não porque nós merecemos, mas porque Ele tem um propósito, né? A ciência fala que quando o homem se relaciona com a sua esposa, fala que são milhares de sêmen que vão lá no óvulo da esposa, e só um consegue entrar, né? Então, queridos, você é um vitorioso, amém? Né? Você entre milhares e milhares, Deus te escolheu. Mas é porque você merece? É porque eu mereço? Não, queridos, é pela graça, amém? É porque Deus tem um propósito para a sua vida.